Você já se perguntou por que Jesus disse que certa casta de demônios só sairia com jejum e oração, mas durante todo o tempo com os discípulos ele nunca os mandou jejuar? Parece uma contradição, não parece? Hoje vamos mergulhar nesse assunto com profundidade e te garanto, as revelações que vamos encontrar aqui vão impactar a tua fé. A cena acontece logo depois da transfiguração. Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João e encontra uma confusão lá embaixo. Os discípulos estavam tentando expulsar um demônio de um menino, mas não conseguiam. O pai do menino, angustiado, ele clama por ajuda. E Jesus então liberta o menino com uma autoridade que espanta a todos. Depois, mais tarde, os discípulos perguntam em particular: Senhor, por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus responde: esta casta não sai senão com jejum e oração. É o que está lá em Marcos 9, 29. Mas até aqui tudo parece simples. Só que durante o ministério terreno de Jesus, a gente não vê os discípulos jejuando. Aliás, em Marcos capítulo 2, os fariseus perguntam: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os teus não? E o que Jesus responde? Podem jejuar os convidados do noivo enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Aí está o ponto central. Enquanto Jesus estava com eles, o jejum não era necessário da mesma forma. Por quê? Porque Jesus era a própria plenitude da unção. A autoridade estava com ele. Os discípulos operavam debaixo da sombra do Mestre. Eles não precisavam jejuar, porque estavam diretamente conectados à fonte. A fonte estava com eles, que era Jesus. Era acomodar com a luz do mundo. Não era necessário acender a lanterna. Naquele episódio, Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João. Os outros ficaram sozinhos. E foi ali, na ausência física de Jesus, que o problema apareceu. Eles não conseguiram expulsar o demônio, porque estavam tentando operar uma autoridade espiritual, sem a presença manifesta dele. Quando Jesus disse que aquela casta só sai com jejum e oração, ele não estava apenas explicando aquele momento, ele estava ensinando um princípio espiritual eterno. Jesus, ele estava dizendo: vocês vão enfrentar batalhas espirituais que exigem mais do que fé básica, mais do que conhecimento, mais do que estar perto de mim. Vai chegar o tempo, e esse tempo é agora, em que vocês precisarão estar profundamente conectados ao Pai. E isso só se alcança com jejum e oração. O jejum não é uma moeda de troca, não é um sacrifício para convencer Deus. O jejum, ele é um instrumento para matar a carne e fortalecer o espírito. É uma forma de colocar a tua alma em silêncio e deixar que o espírito se conecte ao céu. Quando você jejua, você não ganha poder mágico, você se esvazia de si mesmo para ser cheio de Deus. Existem demônios e existem castas. A Bíblia mostra que existem hierarquias no mundo espiritual. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Efésios 6:12. Algumas entidades demoníacas são mais fortes, são mais resistentes, são mais profundas, e para enfrentá-las não adianta só gritar, tem que ter autoridade. E a autoridade espiritual só é adquirida no secreto lá com Deus. Essa é a diferença entre quem tem ministério e quem tem unção, entre quem fala bonito e quem tem vida no altar com Deus. Veja bem, Jesus não mandou os discípulos fazerem uma oração decorada. Ele não deu uma fórmula mágica para eles. Ele apontou para algo mais profundo, uma vida de comunhão, disciplina espiritual e dependência total de quem? Do Pai. Você quer ver a glória de Deus? Você quer ter autoridade no mundo espiritual? Então precisa entender, a carne tem que morrer, a alma tem que se aquietar, a tua agenda tem que dar lugar para o secreto. Não é jejum de aparência, não é jejum de vaidade, é jejum que te quebra, que te aproxima de Deus. E sabe o que é mais incrível? Depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos começaram a jejuar. Lá em Atos 13, por exemplo, está escrito que, enquanto jejuavam e oravam, o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo. O jejum passou a fazer parte da vida da igreja, porque o noivo, ele havia sido tirado. Agora, eles precisavam andar por fé e alimentar o Espírito constantemente. Hoje, muitas igrejas deixaram o jejum de lado. Muitos cristãos querem vitória, sem sacrifício. Eles querem autoridade, sem vida com Deus. Mas o mundo espiritual não respeita discurso bonito. Ele respeita o quê? Ele respeita a unção. E a unção, ela vem de onde? Ela vem do secreto, da oração, ela vem do jejum. O jejum e a oração não expulsam o demônio, mas te colocam na dimensão onde Deus opera através de você. Você se torna canal, você se torna um vaso limpo. E aí assim, quando você fala, o inferno treme. Jesus não mandou os discípulos jejuarem porque ele estava com eles, mas nos preparou para o tempo em que ele estaria no céu e nós aqui, lutando com castas, potestades, tentações, guerras espirituais. E a única forma de vencer nesse tempo é como ele nos ensinou: esta casta não sai senão com jejum e oração. Se você sente que está enfrentando algo pesado, algo que parece não se mover com oração comum, talvez seja a hora de você jejuar, de silenciar a tua carne, de buscar o Pai no secreto, de viver não uma vida religiosa, mas uma vida cheia do Espírito Santo. Que o Senhor te fortaleça e que essa palavra gere frutos profundos no teu coração. Amém.